Minha tia transformou o aniversário de 70 anos da minha avó numa guerra quando decidiu revelar quem eram os melhores filhos da família. E o mais impressionante é que até aquele momento tudo estava indo bem. Bem até demais, considerando a minha família. Minha avó, Margaret, completaria 70 anos em um sábado e decidiu que não queria restaurante, salão alugado, nem viagem. Queria todo mundo na casa dela. Quando digo todo mundo, quero dizer todo mundo. Os 4 filhos, respectivos cônjuges, 9 netos, namorados, esposas, maridos e 3 bisnetos pequenos que provavelmente destruiriam alguma coisa antes da sobremesa. Minha mãe, Diane, recebeu a notícia pelo telefone. Sua avó quer a família inteira aqui. Inteira? Foi exatamente o que eu perguntei. Inclusive tia Brenda? Minha mãe ficou em silêncio. Inclusive Brenda. E tio Richard? Outro silêncio. Inclusive Richard. Eles não se falam desde o Natal de 2 anos atrás. Eu sei. Por causa de uma air fryer. Eu sei. Tecnicamente não tinha sido por causa da air fryer. A air fryer só tinha sido um instrumento. Tio Richard levou uma para o amigo secreto. Tia Brenda roubou o presente dele seguindo as regras da brincadeira. Ele roubou de volta. Ela chamou aquilo de atitude típica de um homem egoísta. E 15 minutos depois, estavam discutindo sobre uma dívida de 2008. Ninguém lembrava mais como chegamos da air fryer a 2008. Só sabíamos que eles não se falavam desde então. Essa era a minha família. Meu nome é Chloe Bennett. E aos 29 anos, eu já tinha aprendido que reuniões familiares tinham 3 fases. Na primeira, todo mundo se abraçava. Na segunda, alguém fazia um comentário desnecessário. Na terceira, minha mãe começava a recolher objetos cortantes da mesa. Por isso, quando minha avó anunciou que queria todos reunidos, minha primeira pergunta foi: vai ter álcool? Minha mãe respondeu: pouco. Inteligente. Ela apontou para mim. E você vai me ajudar? Com a comida? Com a paz. Comecei a rir. Ela não. Mãe, eu trabalho com marketing, não com negociação de reféns. Você é boa conversando com as pessoas. Pessoas normais. Chloe. Tá bom. Minha missão oficial passou a ser impedir que qualquer discussão estragasse o aniversário da minha avó. O que, olhando agora, era equivalente a pedir para uma pessoa proteger um castelo usando uma colher. Cheguei à casa da minha avó às 9 da manhã. A festa começaria às 4. Minha mãe já estava na cozinha. Claro. Diane Bennett era a pessoa que chegava antes de todo mundo, organizava tudo e depois desaparecia das fotografias porque estava ocupada servindo as outras pessoas. Encontrei 3 travessas prontas, bebidas separadas, mesas montadas, e minha mãe tentando colocar 70 velhinhas individuais sobre um bolo. Por quê? Ela nem levantou a cabeça. Sua avó pediu. Ela pretende incendiar a própria casa? Pergunta para ela. Minha avó apareceu atrás de mim. Quero todas. Vó, isso é um risco de segurança. Sobrevivi 70 anos. Posso sobreviver a um bolo. Beijei sua bochecha. Feliz aniversário. Obrigada, querida. Ela olhou para a cozinha. Sua mãe chegou às 7. Olhei para Diane. A festa começa às 4. Eu sei. Você tem algum problema? Vários. Agora pega aquelas cadeiras. Passei as horas seguintes ajudando. Ao meio-dia, meu tio Thomas chegou para instalar algumas luzes no jardim. À 1, minha tia Linda apareceu com o marido e 2 sobremesas. Às 2h30 começaram a chegar os primeiros primos. E às 3h45 aconteceu o primeiro incidente. Minha prima Madison entrou pela porta carregando uma bolsa enorme. Atrás dela vinha o marido, Connor, segurando os filhos. Minha mãe cochichou. Ela trouxe. O quê? A bolsa. Olhei novamente. É? Observe. Madison cumprimentou todo mundo. Depois caminhou diretamente para a cozinha. Abriu a bolsa e tirou 4 potes plásticos. Eu fiquei olhando. Não acredito. Minha mãe segurou o riso. Ela faz isso em toda festa. Ela trouxe os potes antes da comida. Sempre. Madison percebeu nossa presença. São para as crianças. Olhei para os 4 recipientes. Depois para os 2 filhos dela. Quanto essas crianças comem? Ela fechou a bolsa. Estou sendo prevenida. Você está planejando o saque antes do aniversário começar. Chloe? Estou admirada. Isso exige organização. Minha mãe me puxou pelo braço. Paz. Certo. Missão. Paz. Às 4h10 a casa estava lotada. Minha avó estava radiante. Havia crianças correndo pelo jardim, música tocando, pessoas conversando, e surpreendentemente, Brenda e Richard haviam conseguido ficar 20 minutos no mesmo espaço sem trocar insultos. Eu comecei a acreditar que conseguiríamos. Esse foi meu primeiro erro. Meu segundo erro foi não perguntar por que tia Brenda tinha levado um projetor. Ela apareceu na sala por volta das 5 segurando um controle remoto. Posso pedir a atenção de todo mundo? Olhei para minha mãe. Você sabia disso? Não. Olhei para minha avó. Vó, Margaret deu de ombros. Brenda disse que preparou uma homenagem. Parecia inocente. Era um aniversário de 70 anos. Uma apresentação com fotografias antigas faria sentido. Então todos entramos na sala. Meu primo apagou algumas luzes. Brenda conectou o notebook ao projetor. Na parede apareceu uma fotografia antiga da minha avó segurando os 4 filhos quando eram crianças. Minha mãe sorriu. Thomas também. Até Richard pareceu emocionado. Brenda começou. Mamãe dedicou a vida inteira a esta família. Bonito. Criou 4 filhos. Mais bonito ainda. E sempre ensinou que família significa reciprocidade. Minha mãe franziu a testa. Richard também. Eu senti alguma coisa. Não sabia exatamente o quê. Mas senti. Brenda continuou. E nos últimos anos, eu comecei a perceber que algumas pessoas dessa família fazem muito mais do que outras. Ah, não. Minha mãe virou lentamente o rosto para mim. Sussurrei. Eu vou desligar o projetor. Ela segurou meu braço. E espera, mãe. Talvez não seja o que parece. Era exatamente o que parecia. Brenda apertou o controle. O slide mudou. No topo, em letras douradas, estava escrito: Ranking dos filhos de Margaret. Quem realmente faz sua parte? Eu fechei os olhos. Do outro lado da sala, Richard soltou. Você só pode estar de brincadeira. Brenda ignorou. Eu analisei os últimos 5 anos. Thomas começou a rir. Você analisou? Sim. Com base em quê? Presença, apoio financeiro, disponibilidade, favores, presentes e participação em emergências. Olhei para minha avó. Ela estava sentada na poltrona, segurando uma taça de limonada e observando a filha como se estivesse assistindo a um documentário sobre um animal perigoso. Minha mãe sussurrou. Não fala nada. Eu não ia falar. Sua cara está falando. Brenda mudou o slide. 4º lugar. Diane. Minha mãe. O sorriso desapareceu do meu rosto. Ao lado do nome dela havia uma pontuação. 42%. Abaixo. Precisa participar mais. Olhei para minha mãe. A mulher que tinha chegado às 7 da manhã. A mulher que marcava as consultas da minha avó. A mulher que fazia compras para ela toda quarta-feira. A mulher que organizara aquela festa inteira. Minha mãe apenas respirou fundo. Tudo bem. Não estava tudo bem. Brenda continuou. Em 3º lugar, Thomas. 61%. Ele levantou a mão. Quero revisão. Algumas pessoas riram. Estou falando sério. Paguei a manutenção do aquecedor. Brenda respondeu. Foi em 2020. Está fora da média recente. Você disse 5 anos. Janeiro de 2020. Isso continua sendo 5 anos. Tecnicamente,
Brenda, você criou uma planilha pra isso? Ela apertou o controle. Uma planilha apareceu. A sala explodiu em gargalhadas. Havia colunas. Visitas. Ligações. Presents. Emergências. Contribuições. Richard levantou do sofá. Eu quero ver meus dados. Senta! Não vou sentar enquanto você estiver apresentando estatísticas sobre a minha relação com a minha mãe. Minha avó tomou um gole da limonada. Parecia estranhamente tranquila. Brenda mudou novamente. Segundo lugar. Richard, 78%. Ele ficou indignado. Segundo? Eu arregalei os olhos. Você está bravo porque isso existe ou porque perdeu? As duas coisas. Brenda sorriu. E então apresentou o primeiro lugar. Brenda, 96%. Silêncio. Olhei para ela, depois para o slide, depois para ela novamente. Você fez um ranking. Ela olhou para mim. Sim. Criado por você. Sim. Com critérios escolhidos por você. Sim. E você ganhou. Brenda cruzou os braços. Os números não mentem. Do fundo da sala, Connor murmurou. Mas quem faz a planilha pode. Madison deu uma cotovelada nele. Tarde demais. Metade da família ouviu. Thomas começou a rir. Richard apontou para Brenda. Eu quero auditoria. Isso não é uma empresa. Então por que tem planilha? Minha avó continuava calada. Minha mãe tentou interromper. Gente, é aniversário da mamãe. Brenda olhou para ela. Diane, não precisa ficar na defensiva só porque ficou em último. Foi aí que senti alguma coisa dentro de mim instalar. Ela não está na defensiva. Brenda virou para mim. Chloe, isso é entre irmãos. Então talvez você não devesse ter apresentado para 27 pessoas. Silêncio. Minha mãe tocou meu braço. Chloe. Mas agora eu estava olhando para aquela pontuação ridícula. 42%. E lembrando de todas as vezes que minha mãe largou tudo para ajudar Margaret sem contar para ninguém. Quero saber uma coisa. Brenda suspirou. O quê? Apontei para a tela. Onde estão as compras? Ela franziu a testa. Que compras? Minha mãe faz as compras da vovó toda quarta-feira. Brenda olhou para a planilha. Não registrei. E as consultas médicas? Como assim? Quem leva a vovó? Minha mãe tentou novamente. Chloe, chega! Ignorei. Quem marcou a consulta do mês passado? Brenda não respondeu. Quem resolveu o vazamento da cozinha em março? Thomas levantou a mão. Diane? Quem ficou aqui esperando o encanador? Diane, ele repetiu. Richard começou a sorrir. Eu continuei. Quem organizou esta festa? Silêncio. Olhei para Brenda. Quem chegou às 7 da manhã? Ela apertou os lábios. Richard cruzou os braços. A auditoria começou. Minha avó soltou uma risadinha. E foi exatamente aí que tudo saiu do controle. Porque Thomas levantou do sofá. Já que vamos revisar os números, eu também tenho algumas perguntas. Brenda arregalou os olhos. Toma. Não. Agora fiquei interessado. Richard levantou também. Eu tenho várias. Linda ergueu a taça. Eu tenho uma desde 2017. Minha mãe levou as duas mãos ao rosto. Meu Deus. Em menos de 30 segundos, 3 pessoas estavam falando ao mesmo tempo. Brenda defendia a metodologia. Richard exigia comprovantes. Thomas queria recuperar pontos. Linda tinha aberto o aplicativo do banco. Do outro lado da sala, Madison discretamente saiu andando em direção à cozinha. Eu percebi. Madison. Ela congelou. Oi? Onde você vai? Ver as crianças. Olhei para a bolsa dela. Com 4 potes? Toda a sala virou. Madison olhou lentamente para a própria mão. Ela ainda segurava a bolsa. Connor fechou os olhos. Eu falei para você deixar no carro. Madison virou para ele. Connor! E pela primeira vez naquela noite, até minha mãe começou a rir. Eu ainda não sabia, mas aquela apresentação de Brenda tinha acabado de abrir uma caixa que ninguém naquela família conseguiria fechar. Porque, nos 20 minutos seguintes, descobrimos que praticamente todo mundo tinha alguma coisa guardada contra outra pessoa. E minha avó? Minha avó continuava sentada na poltrona, observando tudo. Calada. Com um sorriso pequeno no rosto. Como se soubesse alguma coisa que nenhum de nós sabia. Eu deveria ter impedido aquela discussão enquanto ainda era possível. Em minha defesa, ninguém naquela sala parecia interessado em ser impedido. Vamos começar pela sua pontuação de contribuição financeira. Richard disse apontando para a projeção. Brenda cruzou os braços. O que tem? Você colocou 120 pontos pra você. Porque ajudo mamãe financeiramente. Minha avó finalmente se manifestou. Ajuda? A sala inteira ficou quieta. Brenda virou lentamente para ela. Claro que ajudo, mãe. Margaret inclinou a cabeça. Com o quê? Tive que morder a parte interna da bochecha. Thomas abaixou o rosto. Richard nem tentou esconder o sorriso. Mãe, eu pago várias coisas. Quais? Algumas contas. Quais? Brenda olhou para o teto como se as respostas estivessem escritas ali. Internet. Minha avó franziu a testa. Diane paga minha internet. Todos olharam para minha mãe. Ela parecia querer desaparecer dentro do sofá. Não precisava falar isso, mãe. Margaret deu de ombros. Ela perguntou. Richard apontou imediatamente para o slide. Menos 20 pontos. Você não controla a pontuação. Alguém precisa controlar. Thomas se levantou. Espera. Se Diane paga na internet, isso entra na categoria financeira. Brenda pegou o notebook. Não necessariamente. Eu arregalei os olhos. Como não? Depende da frequência. A internet vence mensalmente, Brenda. Eu sei disso. Então a frequência é mensal. Chloe, por favor. Só estou ajudando na auditoria. Minha mãe me lançou aquele olhar que dizia claramente, não ajuda. Ignorei. Richard já estava em pé ao lado da projeção. Mostra a fórmula. Brenda segurou o notebook contra o peito. Não. Você acabou de apresentar um ranking para a família inteira e agora os cálculos são confidenciais? É minha planilha. É nossa reputação. Thomas perdeu completamente a compostura. Começou a rir tanto que precisou se apoiar no sofá. Minha tia Linda, que até então estava surpreendentemente quieta, levantou o celular. Eu gostaria de apresentar uma evidência. Minha mãe fechou os olhos. Linda, não. Diane, você ficou em último. Deixa a gente trabalhar. Eu não quero subir no ranking. Isso é exatamente o que uma pessoa injustiçada diria. Eu já estava começando a gostar daquela investigação muito mais do que deveria. Linda abriu o aplicativo do banco. Brenda disse que pagou o conserto da geladeira da mamãe no ano passado. Brenda assentiu. E paguei. $800. Exatamente. Linda sorriu. Interessante. Por quê? Porque a mamãe me ligou naquele mês dizendo que você estava apertada e perguntando se eu poderia emprestar $800 para ela. Silêncio. Brenda piscou. Linda continuou. Eu transferi. Richard arregalou os olhos. Não. Thomas parou de rir. Não é possível. Linda mostrou a tela. É possível. Minha avó colocou a taça na mesinha. Na verdade, Brenda virou para ela. Mãe! Quê? Você me devolveu aquele dinheiro? Devolvi. Richard bateu uma palma. Então deixa eu entender. Começou a contar nos dedos. Brenda pagou sua geladeira. Sim, minha avó respondeu. Depois você pediu $800 para Linda. Sim. E devolveu $800 para Brenda. Sim. Ele olhou para a irmã. Você deu um presente para a mamãe com o dinheiro da mamãe. A sala explodiu. Thomas estava quase sem respirar. Linda apontava para Brenda. Connor tinha sentado no braço do sofá para assistir. Até alguns dos adolescentes largaram os celulares. Brenda ficou vermelha. Eu ia devolver. Minha avó perguntou. Quando? Silêncio. Em algum momento. Richard abriu os braços. Menos 50 pontos. Para de tirar meus pontos!
Então para de fraudar a competição. Não é uma competição. Todos olharam para a projeção. Brenda percebeu. Tá, parece uma competição. Minha mãe se levantou. Chega. Finalmente. Estamos aqui para comemorar os 70 anos da mamãe. Não para investigar quem pagou a geladeira. Minha avó ergueu a mão. Eu estou gostando. Minha mãe virou lentamente. Mãe. O quê? Passei 70 anos criando vocês. Quero saber o que andaram fazendo. Eu comecei a rir. Diane me olhou. Não incentiva. Não estou incentivando. Você está sorrindo. É diferente. Foi quando Thomas apontou para uma coluna da planilha. Espera. Aproximou-se. Visitas espontâneas. Brenda assentiu. Sim. Você tem 42. Porque visito mamãe. Minha avó tossiu. Thomas olhou para ela. 42? Margaret pensou. Não. Quantas? Talvez 15. Brenda arregalou os olhos. Mãe! Você quer que eu minta? Richard já estava novamente contando pontos imaginários. Menos... Richard! Estou fazendo meu trabalho. Thomas apontou para a planilha. De onde saíram 42? Brenda respirou fundo. Algumas foram rápidas. Define rápida. Passar aqui. Entrar na casa? Nem sempre. Eu comecei a desconfiar. Brenda... Ela me ignorou. Às vezes eu só passava para deixar alguma coisa. Minha avó fez uma expressão pensativa. Você está contando as vezes que deixou correspondência na minha caixa? Silêncio. Eu abaixei a cabeça. Não podia ser. Richard se sentou devagar. Você contabilizou? Respirou. Passar de carro? Eu estava presente fisicamente no endereço. Dessa vez ninguém conseguiu se controlar. A gargalhada foi geral. Minha avó ria. Thomas ria. Linda ria. Eu estava chorando. Até minha mãe desistiu. Brenda ficou parada no meio da sala enquanto 20 pessoas riam dela. Vocês estão distorcendo tudo! Richard levantou novamente. Quero recalcular minha pontuação. Não. Eu passo na rua da mamãe todos os dias indo trabalhar. Não conta! Então por que contou pra você? Porque eu diminuí a velocidade. Precisei me apoiar na parede. Minha mãe estava com uma mão sobre a boca. Connor murmurou. Essa foi difícil de defender. Madison cochichou. Fica quieto. Brenda apontou para todos nós. Muito engraçado. Fechou a planilha. Acabou. Richard imediatamente protestou. Não acabou nada. Acabou sim. Eu ainda nem contestei minhas emergências. Você ficou em segundo. Exatamente. Quero descobrir como perdi. Para mim. Esse é o problema. Minha avó bateu 2 vezes na taça com uma colher. Todos ficaram quietos. Ela sorriu. Podemos comer? Minha mãe praticamente correu para a cozinha. Sim. Eu fui atrás. Quer ajuda? Quero uma nova família. Não temos tempo para conseguir uma antes do bolo. Ela abriu a geladeira. Eu sabia que isso ia acontecer. Tecnicamente, ninguém poderia prever um ranking. Brenda fez uma tabela comparando os presentes de Natal em 2019. Parei. Ela fez o quê? Minha mãe fechou os olhos. Esquece. Por que ninguém me contou isso? Porque eu queria preservar o pouco respeito que você ainda tinha pelos seus parentes. Comecei a levar travessas pra fora. Durante aproximadamente 20 minutos, conseguimos restabelecer alguma normalidade. As pessoas comeram, conversaram. As crianças voltaram a correr. Brenda ficou afastada, claramente ofendida. Richard parecia feliz demais consigo mesmo. E Madison? Bom, Madison estava muito quieta. Que tinha demais. Eu estava colocando pratos na mesa quando percebi Connor olhando repetidamente para a esposa. O que foi? Ele imediatamente respondeu. Nada. Madison também. Nada. Olhei para os dois. Vocês estão escondendo alguma coisa? Não. Estão sim. Madison apontou para a mesa. Vai comer. Ignorei. Olhei ao redor. Então percebi. A travessa de mini sanduíches estava pela metade. Não seria estranho. Havia quase 30 pessoas ali, mas ninguém estava comendo os sanduíches. Olhei para a bolsa de Madison. Ela estava no chão, visivelmente mais cheia. Não. Madison arregalou os olhos. Chloe, você não fez isso. Fiz o quê? Caminhei até a bolsa. Ela colocou o pé na frente. Não toca. Você já começou a guardar comida? Eu tenho crianças. Olhei para os filhos dela. Os dois estavam no jardim comendo pizza. Eles estão literalmente comendo. Para amanhã. Connor baixou a cabeça. Eu apontei para a bolsa. Quantos potes você encheu? Nenhum. Connor tossiu. 2. Madison virou. Você quer continuar casado? Eu não sei mentir sob pressão. Eu comecei a rir. Foi quando Richard apareceu. O que está acontecendo? Madison respondeu rápido demais. Nada. Richard olhou para a bolsa. Depois para mim. Depois para Connor. Ela começou? Eu tentei impedir. Richard. Tarde demais. Ele abriu a boca. Atenção. Minha mãe apareceu na porta da cozinha. Não. Temos outra fraude. Richard, pelo amor de Deus. Todo mundo virou. Madison agarrou a bolsa. Não existe fraude nenhuma. Richard apontou. Revistem. Ninguém vai revistar minha bolsa. Brenda apareceu imediatamente. O que ela fez? Thomas veio atrás. Linda também. Em 10 segundos, havia uma roda em volta de Madison. Minha avó continuava sentada à mesa comendo tranquilamente. Richard explicou. Ela está levando comida antes do bolo. Brenda arregalou os olhos. De novo? Madison virou. Você não pode falar nada. Você roubou o peru no Thanksgiving passado. Silêncio. Brenda ficou branca. Thomas franziu a testa. Quê? Minha mãe sussurrou. Não. Eu olhei para Madison. Você não pode jogar isso e parar. Ela apontou para Brenda. Ano passado ela disse que vocês tinham dado o resto do peru para ela. Minha mãe balançou a cabeça. Eu não dei. Brenda abriu a boca. Foi um mal entendido. Richard sorriu lentamente. Brenda, não começa. Você levou um peru inteiro? Não era inteiro. Minha avó levantou os olhos do prato. Era quase. Brenda virou para ela. Mãe! Margaret deu outra garfada. Faltava uma coxa. Eu não sabia mais se ria ou chorava. Minha mãe simplesmente encostou a testa na parede. E então minha prima Madison, provavelmente percebendo que finalmente não era mais o centro das atenções, resolveu piorar tudo. Já que estamos falando de comida, apontou para Linda. Pergunta para ela quem levou as 3 garrafas de vinho do aniversário do tio Thomas. Linda quase engasgou. Thomas virou. 3? Richard soltou um. Oh. Linda levantou a mão. Antes que isso vire outra coisa, elas estavam abertas. As 3? Mais ou menos. Como uma garrafa fica mais ou menos aberta? A rolha tinha sido retirada. Isso se chama aberta. De repente, a discussão tinha mudado completamente. Agora todo mundo tinha histórias sobre comida desaparecida depois de festas. Sobremesas. Bebidas. Travessas. Um queijo importado. Uma torta inteira. Até um pote de manteiga. Quem rouba manteiga? Perguntei. Thomas apontou para Richard. Ele. Richard ficou ofendido. Eu não roubei. Você saiu com ela no bolso. Eu achei que fosse minha. Você levou manteiga no bolso para a festa? Não. Então como achou que era sua? Richard abriu a boca. Fechou. Não lembro. Minha avó começou a rir novamente. Mas minha mãe não. Ela bateu uma colher na bancada. Chega! Todo mundo parou. Diane respirou fundo. Ninguém vai falar de ranking. Apontou para Richard.
Ninguém vai auditar ninguém. Apontou para Madison. Ninguém vai guardar comida antes de todo mundo comer. Apontou para Brenda. E ninguém vai levar o peru. Eu já entendi. Ótimo. Minha mãe respirou. Agora vamos tirar fotos, cantar parabéns, cortar o bolo e agir como uma família normal por uma hora. Silêncio. Thomas levantou a mão. Posso perguntar uma coisa? Não. Nem sabe o que é. Não importa. É sobre o bolo. Minha mãe fechou os olhos. O que tem o bolo? Thomas apontou para a mesa. Todos olhamos. O bolo não estava lá. Minha mãe ficou imóvel. Onde está o bolo? Ninguém respondeu. Ela olhou para mim. Chloe. Eu não mexi. Olhou para Madison. Nem olha para mim. Olhou para Brenda. Por que eu levaria o bolo? Richard levantou. Alguém viu o bolo? A sala começou a se movimentar. Eu fui até a cozinha. Nada. Geladeira? Nada. Despensa? Nada. Minha mãe começou a ficar pálida. Eu deixei naquela mesa. Minha avó continuava surpreendentemente calma. Foi então que um dos meus primos adolescentes entrou pela porta dos fundos. Parou. Olhou para todo mundo. Por que vocês estão com essa cara? Perguntei. Você viu o bolo da vovó? Ele apontou para o jardim. Vi. Minha mãe respirou aliviada. Onde? No chão. Silêncio. Como assim, no chão? Ele fez uma careta. Acho que vocês deveriam ver. Saímos praticamente correndo. E encontramos o bolo de 70 velas da minha avó destruído no gramado. Ao lado dele, um dos bisnetos de Margaret segurava uma espátula. O cachorro de Thomas estava coberto de glacê. E diante de quase 30 pessoas completamente paralisadas, minha avó olhou para aquela cena e perguntou. Ainda temos sorvete? Minha mãe ficou olhando para o bolo destruído no gramado como se tivesse acabado de presenciar um crime. Ninguém falava. O cachorro de Thomas, Baxter, estava com glacê branco até nas orelhas. Meu primo de 4 anos, Oliver, segurava a espátula como se fosse a arma do crime. E minha avó só queria saber do sorvete. Temo, respondi. Margaret assentiu. Então está tudo bem. Minha mãe virou lentamente para ela. Mãe, eu passei 6 horas fazendo aquele bolo. E estava lindo. Está no chão. Agora está menos lindo. Thomas começou a rir. Diane apontou para ele. Não. Ele fechou a boca. Ou tentou. O problema era que Baxter resolveu se sacudir naquele exato momento. Glacê voou para todos os lados. Um pedaço acertou a calça de Richard. Outro caiu no sapato de Brenda. E uma quantidade surpreendentemente grande foi parar no vestido de Linda. Silêncio. Olhei para o cachorro. Olhei para minha família. Corre, Baxter! Ele correu. Thomas perdeu completamente o controle. Começou a gargalhar. Linda olhou para o próprio vestido. Isso é cobertura? Chantilly. Minha mãe respondeu, sem emoção. Ótimo. Sempre quis usar chantilly. Minha avó estava rindo tanto que precisou sentar numa cadeira do jardim. Aquilo salvou minha mãe. Porque ela olhou para Margaret rindo. E finalmente desistiu de ficar brava. Tudo bem. Respirou fundo. Temos sorvete. E cupcakes, eu lembrei. Temos cupcakes? Comprei ontem porque conheço essa família. Minha mãe me abraçou. Você é minha filha favorita. Richard ouviu. Ranking! Não! Todo mundo começou a rir novamente. 10 minutos depois, improvisamos. Colocamos os cupcakes numa travessa enorme. Espetamos algumas velas. Não 70. Porque ninguém queria chamar os bombeiros. Minha avó ficou no centro da sala. Todos se reuniram ao redor. Minha mãe apagou as luzes. Começamos a cantar. E pela primeira vez naquela noite ninguém discutiu. Margaret parecia genuinamente feliz. Ela olhava para os filhos, para os netos, para os bisnetos, até para Baxter, que tinha sido temporariamente exilado para o quintal. Quando terminamos, ela fechou os olhos e apagou as velas. Todos aplaudiram. Eu pensei. Conseguimos. Finalmente. A festa está salva. Então Brenda abriu a boca. Apesar de tudo, acho que minha apresentação trouxe algumas reflexões importantes. Minha mãe deixou cair a faca de plástico. Brenda. O quê? Não. Eu só estou dizendo... Richard apareceu imediatamente. Eu também tenho uma reflexão. Ninguém quer ouvir. Quero saber por que você ganhou pontos por levar mamãe ao aeroporto em abril. Brenda piscou. Porque levei. Você já estava indo para o aeroporto. E daí? Você estava no mesmo voo. Eu fechei os olhos. Não durou nem 4 minutos. Minha avó pegou um cupcake. Isso vai longe. Sentei ao lado dela. Desculpa. Pelo quê? Sua festa virou um tribunal. Ela mordeu o cupcake. Estou me divertindo. Olhei para ela. Sério? Muito. Eles estão discutindo há 2 horas. Eles discutem desde crianças. Ela apontou discretamente para Brenda e Richard. Quando tinham 8 e 10 anos, brigaram 3 dias porque Richard disse que Brenda parecia um esquilo. Olhei para Richard. E ela parecia? Minha avó pensou. Um pouco. Comecei a rir. Do outro lado da sala, a discussão continuava. Thomas agora tinha assumido o papel de mediador. O que era uma escolha terrível. Vamos estabelecer um critério, ele dizia. Minha mãe estava incrédula. Vocês ainda estão discutindo o ranking? Agora é questão de princípio. Que princípio? Justiça. Você tem 52 anos. Justiça não tem idade. Linda apareceu segurando uma taça. Concordo. Minha mãe apontou para ela. Você roubou vinho. Alegadamente. Você admitiu? Sob pressão. Eu comecei a rir novamente. Foi quando Connor se aproximou. Chloe. Oi? Ele olhou discretamente para Madison. Ela estava conversando com uma prima perto da cozinha. Preciso te mostrar uma coisa. Se for outro pote, eu não quero saber. É pior. Isso chamou minha atenção. Quanto pior? Ele fez uma careta. Porta-malas. Fechei os olhos. Connor. Eu tentei impedir. O que tem no porta-malas? Você precisa ver. Seguimos discretamente até a entrada da casa. Connor destravou o carro. Abriu o porta-malas. Fiquei em silêncio. Havia uma bolsa térmica. 2 sacolas. 4 potes e uma travessa. A minha travessa. Essa travessa é da minha mãe. Eu sei. Connor. Eu sei. Levantei a tampa de um dos potes. Almôndegas. Outro. Salada de batata. Outro. Mini sanduíches. O último estava vazio. Pelo menos esse... Connor abriu uma sacola. Dentro havia 8 cupcakes. Fechei os olhos. Ela guardou sobremesa antes do parabéns. Sim. Quantos cupcakes nós tínhamos? Não sei. Connor. Eu não participei. Você carregou isso até aqui? Ele ficou quieto. Connor. O casamento exige concessões. Isso é cumplicidade. Ele colocou um dedo nos lábios. Fala baixo. Comecei a rir. Não consegui evitar. Por que você está me mostrando? Porque ela quer colocar o sorvete aqui também. Parei de rir. O quê? Ela trouxe uma caixa térmica maior. Olhei para ele. Não. Sim. O sorvete é da minha avó. Eu falei isso. E? Ela disse que sua avó não vai comer tudo. Passei a mão pelo rosto. Eu vou conversar com ela. Connor segurou meu braço. Espera. O quê? Sem dizer que fui eu. Você acabou de abrir o porta-malas para mim. Eu estava sob pressão. Eu nem perguntei nada. Pressão emocional. Eu estava começando a entender por que ele e Madison funcionavam tão bem juntos. Voltamos para dentro. Madison percebeu imediatamente. Olhou para Connor. Depois para mim. Depois para Connor novamente. Onde vocês estavam? Conversando, respondi. Ela estreitou os olhos. Sobre? Casamento. Connor assentiu rápido demais. Casamento.
Porque vocês estavam conversando sobre casamento no estacionamento. Pensei. Privacidade. Ela olhou para o marido. Connor sorriu. Era o sorriso de um homem que sabia que dormiria no sofá se dissesse uma palavra errada. Madison continuou desconfiada. Mas antes que pudesse investigar, ouvimos um grito. Eu tenho o recibo. Todos viraram. Richard estava no meio da sala segurando o celular acima da cabeça. Brenda parecia prestes a explodir. Você procurou isso agora? Claro. Durante o aniversário da mamãe? Você questionou minha integridade. Você está fazendo isso desde o meu slide. Porque seu slide é uma fraude. Thomas aproximou-se. O que você achou? Richard mostrou a tela. $2.400. Brenda cruzou os braços. De quê? Ar-condicionado. Minha avó levantou a mão. Ah, fui eu que paguei. Silêncio. Richard virou para ela. O quê? Você me devolveu depois. Ele ficou imóvel. Eu devolvi? Sim. Tudo? Tudo. Thomas começou a rir. Brenda abriu um sorriso gigantesco. Menos 40 pontos. Você não pode tirar pontos. Agora posso. Por quê? Porque a planilha é minha. Você disse que tinha acabado. Reabri. Ela correu para o notebook. Richard foi atrás. Não toca nisso. Você não manda no meu computador. Eu quero recontagem. Minha mãe levantou a voz. Pelo amor de Deus. Minha avó ria novamente. Foi então que tia Linda teve uma ideia. Uma ideia horrível. Espera. Todo mundo olhou para ela. Estamos discutindo dinheiro, favores, visitas. Minha mãe apontou. Não termine essa frase. Linda ignorou. Mas estamos esquecendo os netos. Eu franzi a testa. Por favor, não envolva a nossa geração. Exatamente. Ela sorriu. Se existe ranking dos filhos, deveria existir ranking dos netos. A sala inteira ficou em silêncio. Eu olhei para minha mãe. Ela olhou para mim. Eu vou embora. A festa é na sua mãe. Então vou me esconder no banheiro. Minha prima Madison apareceu ao meu lado. Ranking de netos? Nem pensa nisso. Eu só estou curiosa. Você roubou 8 cupcakes. Ela congelou. Como você... Connor desapareceu. Madison virou lentamente para a porta. Connor! Do lado de fora ouvimos. Eu te amo. Eu comecei a gargalhar. Mas Linda já estava empolgada. Podemos fazer categorias. Não podemos, falei. Visitas. Não. Ligações. Não. Presentes. Linda. Quem trouxe mais bisnetos? Madison levantou a mão. Aí eu ganho. Você não vai participar. Por que não? Porque isso é insano. Minha avó terminou o cupcake. Depois limpou os dedos calmamente no guardanapo. E pela primeira vez desde que Brenda ligara aquele projetor, levantou da poltrona. Na verdade, todo mundo ficou quieto. Ela caminhou até a mesa. Pegou o controle remoto. Brenda arregalou os olhos. Mãe! Margaret olhou para o projetor. Depois para os 4 filhos. Depois para nós, os netos. E sorriu. Linda está certa. Minha mãe ficou horrorizada. Mãe, não incentiva. Não estou incentivando. Minha avó colocou o próprio celular sobre a mesa. Só acho injusto Brenda ser a única pessoa autorizada a fazer ranking. Silêncio. Richard começou a sorrir. Brenda parou de sorrir. Eu olhei para minha avó. Vó. Ela abriu alguma coisa no celular. Eu também tenho algumas categorias. A sala explodiu. Não. Sim. Margaret. Vó. Ela levantou uma mão. Todo mundo calou. Minha avó conectou o celular à televisão. A tela ficou preta por alguns segundos. Então apareceu uma apresentação. Uma apresentação de verdade. Com título. Fotos. Categorias. E datas. Minha boca abriu. Minha mãe ficou completamente imóvel. Mãe. Margaret colocou os óculos. O quê? Quando você fez isso? Ela sorriu. Tenho 70 anos, Diane. Vocês acham que eu faço o quê quando não estão aqui? O primeiro slide apareceu. Os prêmios Margaret Bennett, 2026. Abaixo. Porque se meus filhos podem julgar uns aos outros, eu também posso. Richard começou a bater palmas. Thomas quase caiu no sofá. Brenda estava branca. E eu percebi naquele instante que minha avó tinha passado a festa inteira calada. Não porque estivesse tentando evitar a confusão. Ela estava coletando material. Se existe uma coisa mais perigosa do que uma mulher de 70 anos com informações sobre a família inteira, eu ainda não conheci. Minha avó ficou em pé diante da televisão com o controle remoto na mão e uma tranquilidade assustadora. Richard estava praticamente vibrando. Isso é maravilhoso. Brenda apontou para ele. Você não sabe o que tem aí. O sorriso dele desapareceu. É verdade. Margaret ajeitou os óculos. Antes de começar, quero esclarecer uma coisa. Minha mãe levantou imediatamente. Que não vamos fazer isso? Não. Mãe, quero esclarecer que meu ranking não envolve dinheiro. Brenda cruzou os braços. Então qual é o critério? Minha avó sorriu. Irritação. Silêncio. Thomas foi o primeiro a entender. Como assim? Ela apertou o controle. O título mudou. Parentes que mais me dão dor de cabeça. Eu comecei a rir antes mesmo de aparecer qualquer nome. Vó. O quê? Você realmente fez isso? Fiz. Quando? Comecei no ano passado. Olhei para minha mãe. Ela mantém registros há 1 ano. Diane parecia tão chocada quanto eu. Eu não sabia disso. Margaret deu de ombros. Vocês também não sabiam da planilha da Brenda? Richard apontou para a irmã. Justo. Brenda não parecia achar justo. Mãe, isso é infantil. Margaret olhou para ela. Você colocou seus irmãos num ranking há 40 minutos. Era diferente. Claro. Minha avó apertou o controle. Vamos começar. A tela mostrou. 5º lugar, Thomas. Thomas abriu os braços. Quinto? Parecia genuinamente ofendido. Eu virei para ele. Você queria ficar mais alto? Não, mas achei que ficaria. Minha avó começou a ler. Motivos. Liga perguntando como estou e passa 20 minutos falando dele mesmo. A sala começou a rir. Thomas apontou. Isso se chama conversar. Você perguntou sobre minha pressão na semana passada. Exatamente. Eu respondi está boa. E você imediatamente começou a falar do seu joelho. Meu joelho estava doendo. Durante 27 minutos. Richard já estava gargalhando. Minha avó continuou. Segundo motivo. Sempre diz que vai consertar alguma coisa no próximo fim de semana. Thomas ficou sério. Eu conserto. Margaret olhou por cima dos óculos. A porta da despensa. Ele ficou quieto. Está na minha lista. Desde 2024. Eu tenho uma lista grande. Você construiu uma varanda inteira na sua casa nesse período. A sala explodiu novamente. Minha avó apertou o controle. Uma foto da porta apareceu. Com data. Eu quase caí da cadeira. Você tem provas? Ela sorriu. Aprendi com vocês. Thomas colocou as mãos na cintura. Isso está ficando pessoal. É um ranking familiar, querido. Justo. Minha avó passou para o 4º lugar. Linda. Linda levou a mão ao peito. Eu? Sim. Por quê? O primeiro tópico apareceu. Liga durante meus programas. Linda franziu a testa. Como eu vou saber quando você está assistindo televisão? Eu te mandei meus horários. Silêncio. Eu virei para minha avó. Você mandou uma programação? 3 vezes. Linda tentou se defender. Mãe, você pode pausar. Não quero pausar. É streaming. Continua sendo meu programa. Richard levantou a mão. Concordo com a mamãe. Linda virou para ele. Ninguém perguntou. Minha avó continuou. Segundo motivo, traz comida que ela mesma não gosta e deixa na minha geladeira. Linda ficou indignada. Eu levo comida para você. Couve. É saudável. Você odeia couve. Não importa.
Se é tão boa como você. Thomas bateu palmas. Excelente argumento. Linda apontou para ele. Você ficou em quinto. Estou aceitando com dignidade. Minha avó olhou para ele. Você reclamou? Estou aprendendo com meus erros. Faz 4 minutos. Crescimento rápido. Eu já estava com dor no rosto de tanto rir. Minha mãe, porém, estava inquieta. Porque restavam 3 lugares. E 4 filhos. Ela fez as contas. Mãe. Margaret olhou. Sim? Eu estou nessa lista? Todo mundo está. Diane fechou os olhos. Claro. O terceiro lugar apareceu. Diane. Minha mãe abriu um olho. Depois o outro. Terceiro. Richard virou. Parabéns, você subiu. Eu não quero subir em ranking nenhum. Minha avó começou a ler. Liga demais. Minha mãe arregalou os olhos. Eu ligo pra saber se você está bem. Eu sei. Então, às vezes estou bem há 2 horas desde a última ligação. Mãe, eu tenho o botão de emergência. Não confio naquele botão. Ele funciona. Como você sabe? Porque apertei sem querer no mês passado e 3 pessoas apareceram. Parei. Você não contou isso. Não aconteceu nada. Minha mãe levou a mão ao peito. Você apertou o botão de emergência e não me contou? Margaret olhou para mim. Está vendo? A sala inteira começou a rir. Isso não prova nada. Minha mãe protestou. Prova o tópico. O segundo motivo apareceu. Organiza minhas coisas sem perguntar. Diane ficou indignada. Sua gaveta de remédios estava uma bagunça. Eu sabia onde tudo estava. Tinha remédio vencido. 3. 2,5. Como um remédio fica meio vencido? Minha avó pensou. Vencia naquele mês. Minha mãe simplesmente desistiu. Sentou novamente. Tudo bem, terceiro, aceito. Brenda soltou uma risadinha. Errol. Um erro gigantesco. Porque minha avó ouviu. Está achando engraçado? Brenda ficou séria. Não. Que pena. Margaret apertou o controle. Dá lugar, Richard. Brenda congelou. Richard arregalou os olhos. Depois olhou para ela. Lentamente. Não. Thomas começou a rir antes de qualquer explicação. Não. Richard apontou para Brenda. Ela ficou em primeiro. Brenda levantou. Nem sabemos ainda. Sobrou você. Pode ter um empate. Minha avó ignorou os dois. Richard. Ele ficou em posição de sentido. Estou preparado. Não está. Primeiro motivo. Transforma qualquer visita em assistência técnica. Richard franziu a testa. Isso é bom. Não quando eu não pedi. Mãe, seu celular estava lento. Eu estava usando. Tinha 27 aplicativos abertos. E daí? Isso acaba com a bateria. Richard, você ficou 40 minutos mexendo no meu telefone e depois eu não encontrava minhas fotos. Eu organizei. Você criou 8 pastas. Por assunto. Uma se chama Diversos 3. Silêncio. Thomas começou a rir. O que aconteceu com Diversos 1 e Diversos 2? Richard ficou quieto. Não lembro. Minha avó passou para o próximo. Compra aparelhos que eu não pedi. Na tela apareceram fotos. Um assistente virtual. Uma campainha inteligente. Uma cafeteira automática. Uma pulseira fitness. E alguma coisa que eu nem reconheci. Minha avó apontou. Isso aí. Richard olhou. É um sensor inteligente de qualidade do ar. Nunca tirei da caixa. Deveria. Por quê? Pra saber a qualidade do ar. Se eu estiver respirando, está boa o suficiente. Eu precisei me abaixar de tanto rir. Richard apontou para a mãe. Isso não é cientificamente correto. Segundo lugar. Aceito. E então todos olharam para Brenda. Ela estava imóvel. Minha avó sorriu. Finalmente, a tela mudou. Primeiro lugar, Brenda. A sala veio abaixo. Richard começou a comemorar como se tivesse ganhado um campeonato. Eu sabia! Thomas batia palmas. Linda ria. Até minha mãe estava gargalhando. Brenda ficou indignada. Mãe. Margaret levantou uma mão. Tenho justificativas. Não quero ouvir. Nós tivemos que ouvir as suas. Richard apontou. Exatamente. Brenda virou para ele. Cala a boca. Minha avó começou. Motivo número 1. Me liga para reclamar dos irmãos. Richard levantou os 2 braços. Sim. Richard, não ajuda. Motivo número 2. Tenta me envolver nas discussões. Brenda cruzou os braços. Porque você é nossa mãe. Tenho 70 anos. Já cumpri minha pena. Eu quase engasguei. Minha mãe estava chorando de rir. Motivo número 3. Pergunta minha opinião e fica brava quando eu dou. Brenda abriu a boca. Fechou. Abriu novamente. Isso não acontece. Minha avó apertou o controle. Uma captura de tela apareceu. Conversa entre as duas. Brenda. Você acha que esse vestido ficou bom? Margaret. Prefiro o azul. Brenda. Você nunca gosta das minhas escolhas. A sala inteira gritou. Brenda colocou as mãos no rosto. Você tirou print da nossa conversa? Tirei. Por quê? Para este momento, eu olhei para minha avó com um respeito completamente novo. A mulher tinha planejado aquilo. Vó, você era assustadora. Obrigada. Não sei se foi elogio. Eu aceitei como um, mas ela ainda não tinha terminado. Na tela apareceu. Menção honrosa. Minha prima Madison parou de sorrir. Porque eu estou com uma sensação ruim. Minha avó olhou diretamente para ela. Porque deveria. A tela mudou. Uma fotografia apareceu. Era o porta-malas do carro de Madison. Com potes. Muitos potes. Eu virei imediatamente para Connor. Você mandou a foto para ela? Ele levantou as 2 mãos. Não. Madison olhou para minha avó. Como você conseguiu isso? Margaret respondeu calmamente. Sua filha. Todo mundo virou para a menina de 9 anos. Ela estava comendo um cupcake. Vovó Margaret perguntou por que a mamãe tinha tantos potes no carro. Madison ficou horrorizada. Você me entregou por um cupcake? A menina pensou. 2. Eu comecei a rir. Minha avó mudou o slide. Prêmio. Preparação para o apocalipse. Abaixo. Madison. Por nunca sair de uma festa sem comida para 3 dias. A sala explodiu. Madison cobriu o rosto. Connor ria tão alto que precisou sentar. Você é cúmplice! Ela gritou. Mas o prêmio é seu. Você carregou os potes. Minha avó continuou. Menção honrosa 2. Connor parou de rir. Ah, não. Apareceu. Prêmio. Marido mais provável de entregar a esposa sob pressão. Abaixo havia uma foto dela. Eu perdi completamente o controle. Connor colocou as mãos na cintura. Margaret, você entregou os cupcakes em menos de 10 segundos. Eu estava sob pressão. Madison apontou para ele. Eu falei! Minha avó estava radiante. Mas o melhor ainda estava por vir. Porque começaram a surgir categorias para todo mundo. Primo que mais pede senha de streaming. Pessoa que mais diz estou chegando quando ainda está em casa. Parente que mais some na hora de lavar a louça. Casal que mais discute sobre o caminho mesmo com GPS. Pessoa que sempre leva o pior presente no amigo secreto. A cada slide, alguém gritava. Alguém protestava. Alguém apresentava defesa. E alguém ria até chorar. Minha mãe finalmente relaxou. A festa que ela havia passado semanas tentando tornar perfeita estava completamente fora de controle. E, estranhamente, estava melhor assim. Até que minha avó chegou ao último slide. Esse é especial. Todo mundo ficou quieto. A tela mostrou. Prêmio mais importante da noite. Brenda cruzou os braços. Richard se inclinou para frente. Minha mãe sorriu. Eu esperava alguma coisa engraçada. Mas Margaret ficou séria. Ela olhou para os 4 filhos. Depois para todos nós.
Esse prêmio é para a pessoa que faz mais por mim. Minha mãe imediatamente abaixou os olhos. Brenda ficou imóvel. Richard parou de sorrir. Thomas também. Minha avó apertou o controle. O nome apareceu. Diane. Olhei para minha mãe. Ela ficou completamente paralisada. Margaret continuou. Não porque paga minha internet. Jane levantou os olhos. Nem porque faz minhas compras. A sala estava completamente silenciosa. Nem porque organiza minhas consultas. Aparece quando preciso. Faz minhas festas ou liga demais. Minha mãe já estava emocionada. Minha avó sorriu. Mas por que ela faz tudo isso sem contar para ninguém? Olhei para Brenda. Ela não dizia nada. Margaret continuou. E é justamente por isso que ficou em último no ranking da Brenda. Richard soltou uma risadinha. Minha avó olhou para a filha mais velha. Algumas pessoas fazem questão de registrar tudo o que fazem. Depois olhou para Diane. Outras simplesmente fazem. Minha mãe enxugou rapidamente uma lágrima. Mãe! Margaret abriu os braços. Diane foi até ela. As duas se abraçaram. E por alguns segundos, ninguém fez piada. Ninguém discutiu. Ninguém falou em pontos. Foi um daqueles raros momentos em que minha família inteira conseguiu ficar em silêncio. Até Richard estragar. Então, tecnicamente, Diane ganhou o ranking verdadeiro? Minha mãe se afastou do abraço. Richard! Eu só estou perguntando. Brenda apontou para ele. Você não consegue ficar 5 minutos sem competir? Você começou. Faz 3 horas. E eu ainda não superei. Minha avó começou a rir. E foi nesse momento que achei que a pior parte da festa tinha acabado. Até a campainha tocar. Minha mãe olhou para o relógio. Quem é agora? Ninguém respondeu. Eu fui abrir. Do lado de fora havia uma mulher segurando uma caixa enorme. Atrás dela, um homem carregava outras duas. Entrega para Margaret Bennett. Franzi a testa. Quem mandou? A mulher conferiu o cartão. Brenda Bennett. Olhei por cima do ombro. Brenda ficou branca. Ah, Richard percebeu imediatamente. O que você comprou? Nada demais. Minha avó se aproximou. Brenda? Era para chegar amanhã. Thomas sorriu. Agora eu quero ver. A primeira caixa foi colocada no chão. Depois a segunda. Depois a terceira. Minha mãe olhou para Brenda. Quanto você gastou? Não importa. Richard já estava tentando ler a etiqueta. Importa para o ranking. Sai daí. Minha avó pegou o cartão. Leu. E ficou alguns segundos em silêncio. Então olhou para Brenda. Você comprou uma televisão? Todo mundo congelou. Richard arregalou os olhos. De quantas polegadas? Brenda fechou os olhos. Não começa. De quantas? A entregadora respondeu. 85. A sala inteira gritou. Minha avó olhou para a televisão da própria sala. Depois para a caixa gigantesca. Depois para Brenda. Mas a minha funciona. Brenda respirou fundo. É seu presente. Richard abriu um sorriso perigoso. Quanto custou? Não interessa. Eu vou descobrir. Richard. Eu tenho internet. E antes que alguém pudesse impedir, ele já estava com o celular na mão. Minha mãe olhou para mim. Chloe, nem fala. Eu quero ir embora. Você mora a 15 minutos. Não importa. Atrás de nós, Richard gritou. $3.800? Brenda tentou arrancar o telefone da mão dele. Tira isso da tela! Thomas arregalou os olhos. Linda engasgou com a bebida. Minha avó simplesmente suspirou. E eu percebi que o ranking podia ter acabado, mas a guerra dos presentes estava apenas começando. Eu deveria ter previsto que uma televisão de 85 polegadas conseguiria causar mais discórdia naquela família do que a planilha. Principalmente porque Richard ainda segurava o celular como se tivesse acabado de descobrir um esquema internacional de corrupção. $3.800. Brenda apontou para ele. Para de repetir o preço. 3.800. Eu ouvi. Acho que todos ouvimos, Thomas comentou. Minha mãe fechou os olhos. Não vamos transformar o presente da mamãe em outra competição. Richard virou para ela. Diane, isso já é uma competição. Só na sua cabeça. Brenda apresentou um ranking em que presentes valiam pontos. E 3 horas depois, aparece com uma televisão que custa quase $4.000. Todos olharam para Brenda. Ela cruzou os braços. Eu comprei antes da festa. Quando? Semana passada. Antes ou depois de terminar sua planilha? Silêncio. Eu levei a mão à boca. Richard. Ele apontou triunfante. Eu sabia. Você não sabe nada. Você comprou pontos. Não comprei pontos. Minha avó olhou para a caixa enorme. Posso trocar? A discussão morreu instantaneamente. Brenda virou para ela. O quê? A televisão? Por quê? Porque não preciso. Mãe, é 85 polegadas. Margaret olhou para a televisão que já tinha. Aquela tem 55. Exatamente. E eu enxergo. Thomas começou a rir. Brenda ficou indignada. Mas essa é muito melhor. Faz o quê? Tem uma imagem incrível. A outra também tem imagem. Mãe, tem som diferente? Tem. Muito. Sim. Então não quero. Brenda piscou. Por quê? Já acho a outra alta demais. Eu abaixei a cabeça. Richard virou de costas porque estava começando a rir. Brenda percebeu. Nem pense. Ele levantou as mãos. Não falei nada. Sua cara falou. Minha cara é livre. Minha avó entregou o cartão para Brenda. Eu agradeço, querida. Foi muito generoso. Por alguns segundos, Brenda pareceu satisfeita. Até Margaret completar. Mas quero trocar. Richard produziu um ruído estranho. Parecia uma chaleira tentando não apitar. Brenda apontou. Pode rir. Ele explodiu. Thomas foi junto. Até Linda começou. Vocês são insuportáveis. Minha avó continuou tranquilamente. Eu queria uma coisa. Brenda olhou para ela. O quê? Uma cadeira. Silêncio. Uma cadeira? Sim. Você está trocando uma televisão de 85 polegadas por uma cadeira? Quero uma reclinável. Richard precisou sentar. Isso está ficando cada vez melhor. Margaret apontou para a poltrona. Essa machuca minhas costas. Minha mãe imediatamente ficou séria. Por que você nunca me falou? Minha avó olhou para ela. Por que você compraria uma amanhã? Claro que compraria. Margaret apontou para a televisão. Está vendo por que ficou em terceiro no meu ranking? A sala caiu na gargalhada. Minha mãe abriu a boca. Depois fechou. Certo, mereci. Brenda parecia derrotada. Tudo bem, eu troco. Minha avó sorriu. Obrigada. Pela cadeira. Sim. Uma cadeira muito boa. Brenda. O quê? Não precisa custar $3.800. Richard levantou o celular. Eu posso ajudar a pesquisar. Não. A televisão foi colocada temporariamente na garagem porque ocupava praticamente metade da sala. E por algum milagre conseguimos voltar para a festa. A música recomeçou. As crianças correram novamente para o jardim. Alguns parentes começaram a dançar. Minha mãe finalmente sentou para comer alguma coisa. Eu me sentei ao lado dela. Está sobrevivendo? Ela pegou um cupcake. Não sei. Isso é um não. Eu planejei uma festa tranquila. Olhei ao redor. Richard e Thomas estavam discutindo sobre qual dos dois dançava pior. Linda tentava ensinar minha avó a fazer alguma coreografia. Madison negociava com a própria filha para descobrir quais outras informações ela tinha contado a Margaret em troca de doces. Connor assistia de longe, inteligentemente fora da conversa. Tecnicamente, ninguém foi preso. Minha mãe me encarou. Esse é seu critério para uma boa festa? Com essa família? Sim. Ela começou a rir. Eu devia ter alugado um salão. Não mudaria as pessoas. Podia ter contratado segurança. Para expulsar quem? Ela olhou para Brenda. Depois para Richard. Depois para Madison.
Precisaria de vários seguranças. Encostei minha cabeça no ombro dela por alguns segundos. A vovó está feliz. Minha mãe olhou para Margaret. Ela estava dançando com um dos bisnetos. Sorriu. Está. Então deu certo. Apesar de todos nós. Principalmente apesar de todos nós. A tranquilidade durou quase 40 minutos. Um recorde. Eu estava começando a acreditar que finalmente passaríamos o restante da noite sem nenhum novo escândalo quando ouvi minha tia Linda gritar da cozinha. Quem mexeu na minha torta? Minha mãe nem se levantou. Apenas colocou o rosto entre as mãos. Não. Eu comecei a rir. Vou ver. Não vai. Alguém precisa. Deixa a torta morrer em paz. Mãe. Chloe, eu não tenho estrutura emocional para investigar sobremesa. Eu tenho. Isso é o que me preocupa. Levantei. Quando cheguei à cozinha, encontrei Linda diante da geladeira. Na bancada havia uma travessa. Ou melhor, metade de uma torta. O que aconteceu? Linda apontou. Isso estava inteiro. As pessoas comeram. Não essa. Por quê? Eu guardei para levar para casa. Parei. Você está reclamando porque alguém comeu a sobremesa que você trouxe para uma festa? Eu trouxe duas. E? Uma era para a festa. E essa? Para mim. Fiquei olhando. Então por que trouxe? Ela hesitou. Porque minha geladeira estava cheia. Eu comecei a rir. Você usou a geladeira da vovó como depósito? Temporariamente. Richard entrou. O que aconteceu? Nada, respondi. Linda falou ao mesmo tempo. Roubaram minha torta. Richard parou. Roubaram? Não roubaram, falei. Comeram. Era minha. Estava na geladeira da aniversariante durante a festa. Tinha uma etiqueta. Olhei. Realmente havia. Um pequeno pedaço de papel colado na travessa. Linda, não comer. Richard colocou os óculos. Você etiquetou comida numa festa? Sim. Isso é provocação. Não é. Thomas entrou atrás dele. O que é provocação? Linda trouxe uma torta secreta. Não era secreta. Tinha etiqueta. Exatamente. Thomas olhou para mim. Eu não entendi. Nem tenta. Foi quando Madison entrou. Olhou para a torta. Olhou para Linda. Ah, eu reconheci aquele A. Madison. O quê? Você sabe quem comeu? Não sei. Sabe sim. Não. Connor apareceu na porta. Viu a torta. Parou. Deu meia volta. Madison apontou. Volta aqui. Ele congelou. Eu só ia ao banheiro. Você acabou de sair do banheiro. Preciso ir de novo. Connor. Ele virou lentamente. Linda estreitou os olhos. Você comeu minha torta? Não. Então quem foi? Connor olhou para Madison. Ela fez uma expressão ameaçadora. Ele olhou para mim. Olhou para Linda. Olhou para a porta. Eu não trabalho bem sob pressão. Madison fechou os olhos. Meu Deus. Foi você? Linda perguntou. Connor respondeu imediatamente. Foi a Madison. Connor! Desculpa! Eu me dobrei de tanto rir. Linda ficou horrorizada. Você comeu metade da minha torta? Eu não comi metade. Quanto? Madison pensou. 2 pedaços. Faltam 6. Silêncio. Todos olharam para Connor. Ele levantou as mãos. Eu comi um. Faltam 3. Linda respondeu. Thomas levantou discretamente a mão. Eu comi um. Richard olhou para ele. Você sabia que era da Linda? Eu li a etiqueta. E comeu? Achei pretensioso trazer uma torta para uma festa e proibir as pessoas de comer. Richard assentiu. Concordo. Linda ficou vermelha. Então você comeu por protesto? Sim. Quem come torta por protesto? Thomas deu de ombros. Eu. Eu estava quase chorando. Linda contou novamente. Ainda faltam 2 pedaços. Ninguém falou. Foi quando minha avó apareceu na porta da cozinha segurando um prato. No prato, 2 pedaços de torta. Todos ficaram em silêncio. Margaret olhou para nós. O quê? Linda apontou. Mãe. Sim? Você pegou minha torta? Minha avó olhou para o prato. Peguei. Tinha uma etiqueta. Eu vi. Estava escrito não comer. Eu moro aqui. Silêncio. Minha avó pegou o garfo. Não aceito ordens na minha geladeira. Eu quase caí no chão. Richard começou a bater palmas. Thomas encostou na bancada gargalhando. Madison abraçou Margaret. Eu te amo. Linda parecia ofendida. Era para amanhã. Minha avó deu uma garfada. Está ótima hoje. Quando conseguimos sair da cozinha, minha mãe já tinha desistido de perguntar o que tinha acontecido. Não quero saber. Foi a vovó. Não quero saber. Tinha uma torta. Chloe. Certo. Sentei novamente. A música estava mais baixa. Alguns parentes já começavam a se despedir. E foi aí que aconteceu uma coisa curiosa. Apesar de todas as discussões, ninguém parecia realmente bravo. Brenda estava conversando com minha mãe. Richard ajudava Thomas a recolher as cadeiras do jardim. Linda tinha sentado ao lado da própria mãe e agora dividia o restante da torta com ela. Madison finalmente começou a distribuir os potes que havia escondido no carro. Pelo menos agora todo mundo já comeu. Ela gritou quando percebeu meu olhar. Connor apareceu carregando a bolsa térmica. Ela liberou o estoque. Você continua cúmplice. Estou tentando salvar meu casamento. Olhei ao redor. Talvez aquele fosse o segredo da minha família. Nós brigávamos. Muito. Por coisas ridículas. Mas ninguém ia embora de verdade. Foi quando ouvi Brenda chamar minha mãe. Diane? As duas estavam perto da televisão. A expressão de Brenda tinha mudado. Não parecia irritada. Parecia constrangida. Minha mãe se aproximou. Eu fiquei onde estava. Não queria invadir. Brenda falou baixo. Eu não sabia que você fazia tudo aquilo pela mamãe. Diane deu de ombros. Não é nada demais. É sim. Minha mãe ficou quieta. Brenda olhou para a própria planilha, ainda aberta no notebook. Acho que fui idiota. Do outro lado da sala, Richard gritou. Finalmente! Brenda virou. Você estava ouvindo? Você está no meio da sala. Vai embora. Estou guardando cadeira! Minha mãe começou a rir. Brenda também. Depois olhou novamente para Diane. Desculpa. Minha mãe sorriu. Tudo bem. Brenda respirou fundo. Obrigada por cuidar da mamãe. Diane segurou a mão dela. Ela é nossa mãe. Eu sei. Foi simples. Sem discurso. Sem drama. Mas vi o rosto da minha mãe mudar. Aquela frase significava alguma coisa para ela. E pela primeira vez naquela noite, achei que talvez a planilha ridícula tivesse produzido alguma coisa boa. Até minha avó bater uma colher numa taça novamente. Todos olharam. Antes que vocês vão embora? Minha mãe imediatamente ficou desconfiada. O quê? Margaret sorriu. Quero uma foto. Diane relaxou. Só isso? É só. Todo mundo começou a se organizar. Quase 30 pessoas tentando caber numa única fotografia. As crianças na frente. Minha avó no centro. Os filhos atrás. Netos dos lados. Cônjuges espremidos onde desce. Baxter foi autorizado a voltar. Ainda tinha glacê seco no pelo. Minha mãe colocou o celular num tripé. Todo mundo pronto? Espera! Madison gritou. Correu até o carro. Voltou com 2 potes. Entregou para Connor. Por que você trouxe isso para a foto? Perguntei. Não confio em deixar comida sozinha com essa família. Linda apontou para ela. Justo. Todos começaram a rir. Minha mãe acionou o temporizador. Correu para o nosso lado. 10 segundos. 9. 8. Foi quando Richard olhou para Brenda. Só para registrar? Não.
Eu ainda acho que deveria ter ficado em primeiro no seu ranking. Brenda empurrou o ombro dele. Cala a boca. Estou falando sério. Richard. 5, 4. Thomas entrou. Tecnicamente, depois da auditoria, Diane ficou em primeiro. Não existe mais ranking. Minha mãe gritou. 3. Minha avó começou a rir. 2. Baxter tentou alcançar um dos potes de Madison. Ela gritou. Não. Flash. A câmera registrou exatamente aquele momento. Minha avó gargalhando. Minha mãe gritando. Richard apontando para Brenda. Brenda empurrando Richard. Thomas rindo. Linda segurando a torta. Madison protegendo um pote. Connor tentando afastar o cachorro. As crianças completamente perdidas no meio. E eu, dobrada de tanto rir. Quando vimos a fotografia, minha mãe ficou horrorizada. Vamos tirar outra. Minha avó respondeu imediatamente. Não. Mãe, ninguém está olhando para a câmera. Eu quero essa. Está uma bagunça. Margaret pegou o celular. Ficou alguns segundos olhando para a foto. Então sorriu. Exatamente. E naquela hora eu percebi que, de todas as fotografias perfeitas que minha mãe tinha tentado conseguir durante o dia, aquela provavelmente seria a única que realmente mostrava como era estar naquela família. Só havia um pequeno problema. A festa ainda não tinha terminado. E enquanto todos admiravam a fotografia, ouvi minha prima adolescente perguntar do outro lado da sala. Vovó, você ainda vai mostrar aquele slide sobre os genros? Connor ficou branco. Meu pai levantou a cabeça. O marido de Linda parou de comer. E minha avó sorriu. A frase slide sobre os genros teve um efeito impressionante. 3 homens adultos ficaram imóveis ao mesmo tempo. Meu pai, Robert, que até então tinha passado boa parte da festa em uma posição estratégica perto da churrasqueira, levantou a cabeça devagar. Connor abraçou os potes contra o peito. E o marido de Linda, George, parou com o garfo no meio do caminho. Que slide? Meu pai perguntou. Minha prima adolescente apontou para minha avó. O dos genros. Margaret continuou sorrindo. Minha mãe virou para ela. Mãe, o quê? Existe mesmo um slide sobre os genros? Existe. Meu pai olhou para mim. Chloe, não me envolve. Você sabia? Descobri junto com você. Connor colocou os potes sobre uma mesa. Margaret. Minha avó pegou novamente o controle remoto. Sim? Antes de começar, eu gostaria de lembrar que ajudei a carregar as cadeiras. Está anotado. Ele empalideceu. Você anotou? Não literalmente. Ah, ela fez uma pausa. Mas posso. Não precisa. Richard apareceu imediatamente. Precisa sim. Connor apontou. Você já foi julgado. Sai. Agora estou aqui como público. Meu pai olhou para Margaret. Eu realmente preciso participar disso? Ela arqueou uma sobrancelha. Você está casado com minha filha há 32 anos. Exatamente. Acho que já provei meu comprometimento. Minha mãe começou a rir. Está com medo? Não. Está sim. Diane, eu enfrentei seu pai pedindo sua mão em casamento. Minha avó respondeu. Seu sogro gostava de você. Meu pai apontou para ela. Você nunca gostou? Margaret ficou indignada. Claro que gostei. Você perguntou se eu tinha antecedentes criminais no nosso primeiro jantar. Eu tinha 3 filhas. Você perguntou meu tipo sanguíneo. Prevenção. Prevenção de quê? Eu comecei a rir. Minha avó ligou novamente a televisão. Apareceu. Prêmios dos agregados. George levantou. Eu vou embora. Linda agarrou a camisa dele. Senta. Você me ama? Muito. Então me deixa sair. Jamais. Thomas começou a gargalhar. Isso é melhor que televisão. Brenda cruzou os braços. Depois do que vocês fizeram comigo, quero ver todo mundo sofrer. Minha avó passou para a primeira categoria. Gênero mais provável de consertar algo sem saber como. Meu pai fechou os olhos. Sou eu. Na tela apareceu. Robert. Minha mãe começou a bater palmas. Eu sabia! Diane! Margaret colocou uma foto na tela. Era uma torneira. Ou o que restava dela. Eu reconheci imediatamente. Pai! Ele apontou para minha avó. Aquela torneira já estava com problema. Estava pingando. Margaret respondeu. Exatamente. Depois que você mexeu, ela saiu da pia. A sala explodiu. Meu pai abriu os braços. Houve uma falha estrutural. Minha mãe quase não conseguia falar de tanto rir. Você arrancou a torneira da minha mãe. Eu não arranquei. Margaret mudou a foto. Agora havia água espalhada pela cozinha. Isso parece arrancado. Falei. Meu pai me olhou. De que lado você está? Do lado da evidência. Richard levantou a mão. Como membro da comissão de auditoria, concordo. Brenda virou para ele. Não existe comissão. Existe agora. Minha avó continuou. Robert ficou 40 minutos tentando consertar. E consegui. O encanador chegou depois. Detalhes. Você segurou a torneira no lugar até ele chegar. Funcionou. Minha mãe encostou a cabeça no ombro dele. Meu herói. Obrigado. Não foi elogio. Vou aceitar como um. Margaret passou para a próxima categoria. Gênero mais provável de concordar com a esposa para não ter problema. Connor levantou a mão. Sou eu. Madison olhou para ele. Como você sabe? Instinto de sobrevivência. O nome apareceu. Connor. Ele comemorou. Eu sabia. Madison ficou ofendida. Isso não é um prêmio. Para mim é. Minha avó colocou algumas frases na tela. Claro, amor. Você tem razão. Eu ia dizer exatamente isso. Não lembro de ter concordado, mas tudo bem. Eu já estava rindo. Connor, você realmente fala isso? Madison respondeu por ele. O tempo inteiro. Connor apontou para ela. Claro, amor. A sala inteira gritou. Madison tentou continuar séria. Não conseguiu. Idiota. Ele beijou a testa dela. Mas ainda casado. Por enquanto. Claro, amor. Mais gargalhadas. Minha avó apertou o controle. Marido mais provável de desaparecer quando começa uma discussão familiar. George levantou. Agora sou eu. Linda virou. Você desaparece? Linda. Eu fiquei 28 anos nessa família justamente porque sei quando desaparecer. Para onde você vai? Depende. George. Ele começou a contar nos dedos. Garagem, quintal, banheiro, carro, às vezes posto de gasolina. Eu arregalei os olhos. Você vai ao posto para fugir de discussão? Uma vez fiquei 40 minutos calibrando os pneus. Thomas quase caiu da cadeira. Linda estava chocada. Você disse que o calibrador estava quebrado. Eu precisava de tempo. George. Olha ao redor. Você me culpa? Ela tentou ficar brava. Olhou para a própria família. Pensou. Não. Ele abriu os braços. Obrigado. Minha avó sorriu. É por isso que ele continua casado. Os prêmios continuaram. Meu pai ganhou. Homem que mais pergunta se precisa levar alguma coisa quando já está a caminho da festa. Connor ganhou. Pessoa que menos consegue guardar segredos sob pressão. George ganhou. Maior especialista em cochilar sentado sem admitir que estava dormindo. Até as noras receberam categorias. E a cada novo slide, a festa ficava mais engraçada. Não havia mais clima de competição. Ninguém parecia preocupado em vencer. Era só uma família inteira sendo exposta pela única pessoa que conhecia todos nós bem demais. Quando Margaret finalmente desligou a televisão, Richard protestou. Acabou? Acabou. Tem certeza? Tenho. Nenhuma categoria secreta? Não. Nenhum ranking geral? Não. Brenda apontou para ele. Você está decepcionado? Um pouco. Minha avó sentou novamente.
Agora vocês podem ir embora. Minha mãe olhou o relógio. Já passava das 10. A festa que deveria terminar às 8 tinha virado praticamente um evento de duração indeterminada. Começamos a organizar tudo. E foi aí que percebi outra coisa. Sem ninguém pedir. Brenda começou a recolher pratos. Richard pegou os sacos de lixo. Thomas foi buscar as cadeiras do jardim. Linda guardou as bebidas. George apareceu com uma vassoura. Connor começou a desmontar algumas mesas. Madison. Bom, Madison continuava organizando comida em potes. Mas dessa vez minha mãe entregava os potes pra ela. Esse é para vocês. Tem certeza? Tenho. E esse? Para a Linda. Esse. Richard. E as almôndegas? Minha mãe olhou para mim. Chloe, não me importo. Então Madison pode levar. Ela abraçou o pote. Eu sabia que minha preparação seria recompensada. Connor passou atrás dela. Você treinou a vida inteira para este momento. Exatamente. Quando a casa começou a esvaziar, encontrei Brenda na cozinha lavando uma travessa. Aquilo por si só já era um acontecimento. Richard entrou carregando copos. Parou ao vê-la. Você está lavando louça? Brenda nem virou. Estou. Quer que eu registre? Ela levantou uma esponja. Quer que eu jogue isso na sua cabeça? Só perguntei. Ele colocou os copos na bancada. Por alguns segundos ficaram em silêncio. Então Richard falou. Eu estava brincando antes. Quando? Sobre o ranking. Brenda continuou lavando. Você passou 3 horas tentando provar que deveria ganhar. Porque você me colocou em segundo. Ela olhou pra ele. Você tem 54 anos. E você tem 56 e fez a planilha. Justo. Ele pegou um pano. Começou a secar os pratos. Mas falando sério, Brenda olhou. Eu não sabia que você achava que fazia tudo sozinha. Ela ficou quieta. Não acho. Parece. Brenda respirou fundo. Às vezes parece que eu sou a única que percebe quando mamãe está ficando mais velha. O tom dela mudou completamente. Richard parou de secar. Eu percebo. Então por que você quase nunca fala disso? Porque eu não gosto de pensar nisso. Silêncio. Eu estava perto da porta. Poderia ter saído. Mas fiquei. Brenda olhou para as próprias mãos. Acho que foi por isso que comecei a anotar. Richard franziu a testa. Você estava realmente anotando tudo? Não no começo. Brenda? Tá bom, sim. Ele riu. Ela também. Depois ficou séria novamente. Eu queria ter certeza de que não estava deixando tudo para mim. Richard apoiou o pano na bancada. Você poderia ter perguntado. E perder a oportunidade de fazer uma apresentação? Claro. Esqueci com quem estava falando. Ela deu uma cotovelada nele. Idiota. Ele sorriu. Da próxima vez, fala comigo. Você vai ajudar? Vou. Sem transformar em competição? Richard pensou. Posso tentar. Richard. Tá, sem competição. Ela estendeu a mão. Combinado. Ele apertou. Combinado. Então olhou para ela. Mas só para constar, Brenda fechou os olhos. Não. Eu ainda acho que ganharia se recalculássemos. Ela bateu nele com o pano de prato. Seu idiota. Ele saiu correndo da cozinha gargalhando. Mãe, a Brenda está me batendo! Minha avó gritou da sala. Você provavelmente mereceu. Eu comecei a rir. Brenda me viu na porta. Você ouviu? Isso é a parte da agressão. Ótimo. Quase meia-noite restavam apenas eu, meus pais e minha avó. Minha mãe estava terminando de guardar as últimas coisas. Meu pai levava sacos para fora. Sentei ao lado de Margaret no sofá. Ela parecia cansada, mas feliz. Então, ela olhou para mim. Então, foi o aniversário que você queria? Minha avó pensou por alguns segundos. Melhor. Melhor? Muito melhor. Seu bolo foi destruído. Ainda tinha cupcake. Seus filhos quase começaram uma guerra civil. Eles não chegaram às vias de fato. Brenda apresentou um ranking. Eu ganhei essa discussão. Você humilhou metade da família em PowerPoint. Com carinho. Comecei a rir. Edson quase levou metade do buffet. Aquela menina sempre foi esperta. Tia Linda trouxe uma torta pra guardar na sua geladeira e ficou brava porque você comeu. Minha avó sorriu. Estava muito boa. Balancei a cabeça. Você é impossível. Ela segurou minha mão. Chloe, eu já tive muitos aniversários bonitos. Fiquei quieta. Já tive festa em restaurante. Festa surpresa. Viagem. Jantar elegante. Ela olhou para a sala bagunçada. Havia copos esquecidos. Balões tortos. Uma cadeira caída. Um pouco de glacê que ainda não tínhamos conseguido tirar completamente do tapete perto da porta. Mas daqui a alguns anos ninguém vai lembrar qual restaurante escolhemos quando eu fiz 65. Ela apontou para o chão. Isso aqui vocês vão lembrar. Sorri. Infelizmente, ela apertou minha mão. Felizmente, ficamos alguns segundos em silêncio. Então minha mãe apareceu. Mãe, achei isso embaixo da mesa. Ela segurava uma folha dobrada. Margaret reconheceu imediatamente. Ah, o que é? Minha avó tentou pegar. Diane a afastou. Não. Me dá. Agora eu quero ver. Eu me inclinei. O que é? Minha mãe abriu. Leu. Ficou em silêncio. Depois olhou para Margaret. Mãe, o quê? Você disse que não tinha ranking geral. Minha avó fez uma careta. Eu posso explicar. Eu levantei imediatamente. Existe mais um? Minha mãe começou a rir. Existe. Peguei a folha. No topo estava escrito. Ranking definitivo, quem eu chamaria primeiro se fosse presa. Fiquei imóvel. Depois olhei para minha avó. Por que você tem isso? Ela cruzou os braços. Todo mundo precisa estar preparado. Minha mãe estava chorando de rir. Olhei a lista. Primeiro lugar. Chloe. Parei. Eu? Minha avó assentiu. Você atende o telefone. Essa é a justificativa? E faz perguntas depois. Minha mãe pegou a folha. Eu estou em terceiro? Você entraria em pânico. Claro que entraria. Minha mãe estaria presa. Está vendo? Quem está em segundo? Olhei. Tio Richard. Minha mãe ficou indignada. Richard? Minha avó explicou. Ele conhece um advogado. Eu também conheço advogados. Mas você contaria para Brenda. Minha mãe abriu a boca. Parou. Tá, justo. Eu continuei descendo a lista. Thomas estava em quarto. Linda em quinto. Meu pai em sexto. E lá embaixo, último lugar. Brenda. Comecei a rir. Por que Brenda está em último? Minha avó respondeu sem hesitar. Porque antes de pagar minha fiança, ela faria uma planilha para descobrir de quem foi a culpa. Nós três começamos a rir tão alto que meu pai voltou correndo para dentro achando que alguma coisa tinha acontecido. E foi assim que terminou o aniversário de 70 anos da minha avó. Sem bolo. Com uma televisão de 85 polegadas esperando devolução na garagem. Com glacê no cachorro. Com uma guerra familiar causada por uma planilha. Com 4 potes no carro da minha prima. Com uma torta confiscada pela própria aniversariante. E com uma fotografia em que absolutamente ninguém estava olhando para a câmera. No dia seguinte, minha mãe colocou aquela foto no grupo da família. Minha avó respondeu primeiro. Melhor aniversário da minha vida. Richard respondeu. Também gostei. Só quero registrar oficialmente que o ranking da Brenda continua sob contestação. Brenda? Richard, eu vou te bloquear. Thomas. Antes de bloquear, manda a planilha. Linda? E alguém ficou com minha travessa? Madison. Está comigo. Linda? Por quê? Madison. Longa história. Connor respondeu. Não é longa. Madison. Você quer continuar casado? Connor. Claro, amor.
Minha avó encerrou a conversa com uma única mensagem. Já estou preparando os prêmios do Natal. Ninguém respondeu por quase 10 minutos. Até meu tio George escrever. Infelizmente, nessa data estarei calibrando os pneus. Obrigada por acompanhar mais uma história. Agora, eu gostaria de saber de onde vocês são, o que acharam da história. Não deixem de se inscrever, deixar a sua curtida e compartilhar com quem você acha que deveria ouvir essa história também. Um beijo e até o próximo vídeo.